Pronto. Então, aí nós fizemos até o número 2, certo? O número 3 é o seguinte: passe as frases abaixo, que estão na voz ativa, para a voz passiva sintética. E aí, a apostila de vocês foi uma mãezona aqui, lembrando a vocês como é que se faz isso, tá? Então, no caso de você passar uma frase que está na voz passiva analítica para a sintética, tem que lembrar de tirar o auxiliar, né? Número 2, passe o verbo principal, que está no particípio, para o tempo verbal do auxiliar. Isso se você estiver passando da analítica para a sintética. Acrescente ao verbo o pronome passivo você, fundamental numa frase que seja na voz passiva sintética, sempre o ser, né? E se lembrar de fazer a concordância, tá? Então vamos ver o que acontece. As guerras destroem vidas indiscriminadamente. Como é que faz essa na voz passiva sintética mesmo? O verbo mais o ser, depois coloca o sujeito e faz a concordância do verbo. O que vocês acham? E aí? Eu imagino que está pegando esse as guerras aí, né? Gente, lembra? Esquece o sujeito. Não existe na voz passiva, como eu disse a vocês na primeira aula, não existe alugam-se casas por mim. Então, o que vai acontecer com essas guerras? Essas guerras vai sumir, tá certo? Você vai mexer com o resto da frase só. Como é que fica, então? Destroem-se vidas indiscriminadamente. Perfeito. É isso aí. Destroem-se vidas indiscriminadamente. Não dá para escrever destroem-se vidas indiscriminadamente pelas guerras. Não dá. Então, o que você faz? Você faz de conta que essas guerras não está aí, tá certo? Elimina o sujeito, né? E coloca do destroem para frente, tá? Agora o resto acho que fica mais fácil. Olha a letra B. Os amantes fizeram as pazes. Como é que vocês acham que fica aí? Fizeram-se as pazes? Exatamente, Júlia. Fizeram-se as pazes. Esquece os amantes. Sempre é assim, gente. Então, e olha, fizeram-se, porque pazes é plural, tá? As faculdades encerraram as inscrições. E aí? É a mesma coisa, encerraram-se as inscrições. Exatamente, mesma coisa, mesmíssima, né? Encerraram-se as inscrições. Então, esse exercício não traz grande nível de dificuldade, ele é só para reforçar a estrutura mesmo, tá? A letra D. As universidades aprovaram um novo vestibular. E agora? Aprovaram-se um novo vestibular. Então, não é aprovaram-se. Como é que é mesmo? Aprova-se, né? Quase. O verbo está no passado. Aprovam-se. Aprovou-se? Aprovou-se, perfeito. Então, veja, para quem se perdeu aí, é singular porque é um vestibular. Um novo vestibular, então é singular. E não pode ser aprova-se, porque lá em cima está escrito aprovaram, pretérito perfeito. Então tem que manter esse pretérito perfeito, por isso que aprovou-se, tá? Nesta praça, os sindicalistas realizam comícios. Antes de vocês fazerem, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Vocês estão vendo esse nesta praça? Isso aí é um adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial de lugar, gente, pode ficar onde está. Você não mexe com ele, você mexe com o resto só. Então, seria assim, nesta praça, vírgula, e aí? Nesta praça, comícios é plural, como é que fica mesmo? Realizam-se comícios. Aí, realizam-se, porque na frase da voz ativa está escrito realizam no plural. Então, precisa ficar no plural também. Beleza? Então, a ideia é repetir mesmo a estrutura para você verificar como ela é, tá? Agora, vamos aos melhores exercícios. Exercícios tirados dos exames, não é? Para vocês treinarem isso em situações um pouquinho mais... situações que exigem um pouquinho mais de vocês, tá? Vamos lá, então. Texto para a questão 4. A razão áurea, também denominada proporção áurea, número de ouro ou divina proporção, conquistou a imaginação popular e é tema de vários livros e artigos. Em geral, suas propriedades matemáticas estão corretamente enunciadas
Mas muitas afirmações feitas sobre ela na arte, na arquitetura, na literatura e na estética são falsas ou equivocadas. Infelizmente, essas afirmações sobre a razão áurea foram amplamente divulgadas e adquiriram status de senso comum. Mesmo livros de geometria utilizados no ensino médio fazem conceitos incorretos sobre ela. Então, esse é o texto. A letra A é uma pergunta que não tem absolutamente nada a ver com o assunto que a gente está vendo aqui. É que como se aproveitou a questão, a apostila colocou aqui a questão, mas beleza, tá certo? Não há nenhum problema em colocar essa questão. Para vocês localizarem, isso aqui, para vocês terem uma ideia, é a última matéria que vocês viram com a Ellen. Tem a ver com o uso de conjunção, tá? Então, olha só. Reescreva o trecho. Mas muitas afirmações feitas sobre ela na arte, na arquitetura, na literatura e na estética são falsas ou equivocadas, substituindo a conjunção que o inicia por embora, com as devidas alterações. Então, o que ele disse a você é que esse mas vai ter que virar embora. O que você precisa ver é se o resto fica como está, é só copiar, ou se a gente tem que fazer mais alguma alteração ao usar o embora. Podem pensar um pouquinho. Então, o embora você vai colocar, para você ver o resto como é que fica. Alguma ideia? Embora. Então? Calma, por onde é que você tá? Me perdi. É assim, olha, nós estamos na letrada número 4, né? Ele está pedindo para trocar esse mas que inicia a oração por embora. Até aí tudo bem. Tá. Já disse o que é para fazer, certo? A questão é se quando você troca por embora, você faz mais alguma alteração ou só copia e fica tudo certo. Tá. Obrigado. Imagina. O que vocês acham? O que vem depois do embora? Embora, e aí? Muitas afirmações e depois? Feitas. Isso. O feitas não muda. Sobre ela também não muda, né? Então, embora muitas afirmações feitas sobre ela e depois. Essa parte não muda também, Também muda? não muda. Na arte, na arquitetura, na literatura e na estética. Isso também não muda. E depois? Embora muitas afirmações feitas sobre ela, na arte, Sejam falsas? na literatura e na estética, sejam falsas. Perfeito. É só isso. É só você trocar o mas por embora e trocar o são por seja. O resto fica igual. Então, o exercício só pediu isso, certo? Só pediu isso. Se ele tivesse mandado justificar, e acabou, tá certo? Agora, se ele tivesse mandado justificar, né, como é que você faria isso? Então, aí entra um conhecimento que é fora dessa aula, né? Ao usar o embora, repare, por que nós mudamos o verbo? Nós mantivemos o presente, ou sejam também é presente. Só que em vez de usar o presente do indicativo, nós usamos o presente do subjuntivo. Por quê? Porque ao usar o embora, a oração passou a indicar uma frase, uma situação possível, uma situação que é uma possibilidade, né? Usando o mas, é uma situação no plano da realidade. A gente usa o modo indicativo, verbos no modo indicativo, presente no indicativo, para indicar ações no plano da realidade. E nós usamos o modo subjuntivo para indicar ações no plano da hipótese. Ao trocar o mas por embora, essa frase virou uma frase hipotética. Então você não precisa escrever tudo isso, mas só para você saber, tá certo? Caso ele tivesse pedido para você justificar, você teria que dizer tudo isso. Como ele não pediu, é só reescrever, trocar o mas por embora, o são por sejam, e não usar as aspas, porque nós mudamos o texto original. Outra coisa, o ideal num exercício assim é você grifar o que você mudou. Isso dá clareza ao exercício. Ele não mandou, não é obrigatório, mas é interessante. O examinador vê isso com bons olhos. É um cuidado que você tem para deixar a resposta clara. Então, você grifa o embora e grifa o sejam também, tá bom? Agora, a letra B, que está na página seguinte, esta sim
tem a ver com o assunto que a gente está vendo hoje. E é um exercício difícil. Olha só. O verbo da oração. Infelizmente, essas afirmações sobre a razão áurea foram amplamente divulgadas e está na voz passiva analítica. Isso não é uma pergunta. Ele está dizendo para você que ela está na voz passiva analítica, é uma afirmação. Reescreva com o verbo na voz passiva sintética, que é aquela que tem o C, certo? Fazendo as devidas alterações. Então pense um pouquinho. Como é que a gente faz para pegar essa frase e transformá-la para a voz passiva sintética, que é essa que tem o C? Só um detalhe antes de vocês fazerem. Nós não estamos transformando da voz ativa para passiva. Nós estamos transformando da passiva analítica para passiva sintética. Então, pense um pouquinho. O que é que vocês acham? O infelizmente fica onde está, tá certo? Você não precisa mexer com ele. Você vai mexer no resto, tá? Infelizmente, foram-se amplamente divulgadas? Pois é. Isso é o que a maioria pensa como resposta. Porque assim, você fala assim, a mesma quantidade de verbos, né? Peguei lá os 2 verbos, joguei o C junto então. Só que você faz isso quando a oração está na voz ativa. Esta oração está na passiva sintética, na passiva analítica. E nós vimos que na passiva analítica você acrescenta um verbo. Então esse foram aí está a mais, certo? Se você passar essa frase para a voz ativa, seria, infelizmente, divulgaram afirmações sobre a razão áurea. O auxiliar desaparece. Então, como é que você faz? Você pensa na frase na voz ativa e passa essa frase para a passiva sintética. Esse foram vai desaparecer. Então, como é que fica? Infelizmente. Calma. Sim, podem pensar. O exercício, esse tipo de exercício é montado para você errar. Certo? De verdade. É para você esquecer que ela está na voz passiva analítica e você esquecer que esse foram tem que desaparecer. Não? Gente, ó, fica assim. Infelizmente, divulgaram-se, tudo bem? Afirmações sobre a razão áurea. Então, olha só, para vocês se perderam. Então, vamos lá. Por que fica divulgaram-se? Porque esse foram é auxiliar da voz passiva analítica. Não existe auxiliar da voz passiva na voz passiva sintética. Você passa da ativa para a passiva sintética. Na ativa, como é que eu sei que era divulgaram? Porque está escrito foram aí. Isso significa que o verbo principal estava no pretérito perfeito. Portanto, divulgaram essas afirmações. Como eu pego a mesma quantidade de verbos da voz ativa e coloco na passiva sintética, fica divulgaram-se. Entenderam? Ou não? Professora, Entendi. Pode falar, Nicole. Divulgaram-se afirmações ou essas afirmações? Divulgaram-se essas afirmações, isso aí você não tira, sobre a razão áurea. Infelizmente, divulgaram-se essas afirmações sobre a razão áurea. Ok, obrigada. Beleza? Então é isso, tá? Bom, o próximo exercício, ele é assim, um pouquinho mais cavernoso, né? Por quê? Porque ele pega o assunto de hoje e pega o assunto da aula 1 desse caderno. Lá quando a gente aprendeu o sujeito. Vamos ver, né? Das seguintes orações, pede-se silêncio, a caverna anoitecia aos poucos, fazia um calor tremendo naquela tarde. O sujeito se classifica respectivamente como... Pensem aí. Ele quer o nome, o que tipo de sujeito existe em cada oração, respectivamente. Pense um pouquinho. É um exercício que não parece difícil, mas há umas armadilhas aí nessas frases. Se vocês não prestarem atenção, vocês acabam errando mesmo. Oi. Não é tudo inexistente? Tudo inexistente? Então, não é. Não é tudo inexistente. Mas, tipo,
A segunda e a terceira frase, tipo, não falam de negócio da natureza, esqueci a A palavra. terceira fala, fenômeno da natureza. Fazia um calor tremendo. Essa é inexistente mesmo, tá certo? Mas olha só, mas eu entendi, não é? Por isso que eu falei que havia umas armadilhas aí. A caverna anoitecia aos poucos. Anoitecer é fenômeno da natureza quando você fala assim, anoiteceu tarde hoje. Anoiteceu chovendo hoje. Então, isso aí é fenômeno da natureza. Agora, se você observar essa frase, ela está em sentido figurado. Ela é simples, não é? É, exatamente, porque quando você fala a caverna anoitecia aos poucos, significa a caverna escurecia aos poucos. Como esse anoitecia está em sentido figurado, o sujeito aí não é inexistente. Então, olha só, quem anoitecia? A caverna. Correto? Então, é um sujeito simples. Tá. Vê? Por isso. Agora, e a primeira, hein? Pede-se silêncio. Oculto. Oculto. Na verdade, a gente tem duas opções aqui. Ou ele é oculto ou ele é simples. Quando você fala pede-se silêncio, isso não equivale a silêncio é pedido? Não é assim? Sim, o que é pedido? Silêncio. Então é simples também, gente. Pede-se silêncio é uma oração que está na voz passiva sintética. Dá para inverter a frase. Silêncio é pedido. Né? Então, como equivale a silêncio é pedido? Esse silêncio é o sujeito. Olha a estrutura da voz passiva sintética aqui. Verbo transitivo direto, depois eu tenho o ser, que é pronome passivador, e depois eu tenho o objeto direto, que virou sujeito. Resultado, letra E, a resposta. Beleza? Então, um exercício complicado, tá certo? Um exercício que mexe com muitos conceitos, não é? E, obviamente, confunde na hora de fazer, tá? Agora, os últimos, para deixar a coisa mais legal, né? Ele agora mistura também com o índice de indeterminação do sujeito. Então, vamos ver o que acontece. A número 6, 7 e 8, né, essas três aí são simples. Elas só retomam os conceitos básicos, não é? Exercícios bem importantes, claro, que é para a gente ver se consegue lembrar como é que faz, tá? Então, vamos lá. Exercício 6. Só admitem a voz passiva os verbos transitivos diretos, inclusive os diretos e indiretos. Portanto, verbos transitivos indiretos, intransitivos e de ligação não se constroem na voz passiva. É aquele resuminho lá que eu fiz para vocês, tá? Quando acompanhados de ser, seu sujeito é indeterminado. Isso ocorre com os verbos das frases seguintes. Então, tudo isso são afirmações. Classifique os verbos dessas frases, como assim? Para dizer se ele é direto, indireto, de ligação, o que ele é, tá? E indique em que pessoas estão flexionados, ou seja, primeira, segunda ou terceira, certo? Singular ou plural. É isso que ele quer saber. Então, vamos à primeira. Assiste-se a bons filmes neste canal. Esse assistir, que tipo de verbo que é? Quem assiste, assiste a alguma coisa, correto? Que tipo de verbo ele é mesmo? Tem. Transitivo Direto? e indireto. Por que indireto? Olha a preposição obrigatória aí, ó. Quem assiste, assiste a, tá certo? Portanto, o verbo é transitivo indireto. Em que pessoa ele está? Esse assiste, a primeira, a segunda ou a terceira? Pessoa, enfim, gramatical, né? Terceira. Só para lembrar, se fosse primeira, seria assisto. Se fosse segunda, seria assistes, tá certo? Isso aqui é terceira, né? E a terceira do singular. Então, você escreve assim, verbo transitivo indireto, vírgula, terceira pessoa do singular. Tá? Então, qual é o objetivo do exercício? Lembrar vocês que com verbo transitivo indireto no singular, seguido de se, este se é índice de indeterminação do sujeito. Ele só está lembrando as estruturas, tá? Letra B. Trabalhava-se em demasia no porto. Que tipo de verbo é esse trabalhava? O que é que vocês acham? Bom, em demasia é muito. Isso é o adjunto adverbial de intensidade. No porto é lugar. Isso é o adjunto adverbial de lugar. Então, trabalhava é um verbo de que tipo? VI? Exatamente. Ele é intransitivo. Ele não tem objeto, né, gente? Então, ele é intransitivo. E ele está em que pessoa mesmo? Trabalhava
Também na terceira? Também na terceira pessoa do singular. Mesmo porque sempre que eu tenho esse C, índice de indeterminação, esse verbo tem que ficar na terceira do singular, né? Então é verbo intransitivo, terceira pessoa do singular. E a letra C, era-se politizado naquele tempo. Era-se politizado. Que tipo de verbo esse era? VTD? Não. Não. Ligação. Isso. Esse era em de que estado? Então é verbo de ligação. Em que pessoa ele está mesmo? Era Terceira. mesma coisa. Terceira pessoa do singular. Então, verbo de ligação, terceira pessoa do singular. Ou seja, ele está lembrando a você que esses são os 3 jeitos de você ter o C índice de indeterminação do sujeito. Com o verbo transitivo indireto, com ele intransitivo ou com ele de ligação. Aí o número 7, só para a gente voltar lá à primeira unidade do caderno e deixar isso bem claro, passe os verbos do exercício 6 para o plural, eliminando a partícula C. Por que ele está mandando fazer isso? Para lembrar a vocês que existem 2 maneiras de fazer sujeito indeterminado. Como está no exercício anterior, com o C, índice de indeterminação, certo? Ou então, do jeito que nós vamos fazer agora, usando o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência anterior. Se é isso que é para fazer, como ficaria a letra A eliminando o C e mantendo o sujeito indeterminado? Como é que fica mesmo? Passam. É só jogar o verbo no plural. É a letra A do anterior, tá? Como é que fica esse assistir? Assistem? Pronto, é isso. Assistem a bons filmes neste canal. Então, a letra A ficaria assim, assistem, no plural, não é? A bons filmes neste canal. E repare, nessa frase que você acabou de fazer, o sujeito também é indeterminado, correto? E como ficaria a letra B mesmo? Trabalhavam? Mesma coisa, tá vendo? Trabalhavam, tirou o C, né? Trabalhavam em demasia no porto. E a letra C, como é que fica mesmo? Eram. Eram, plural, né? Eram e Sim. depois... Politizado. tem que fazer adaptação aí, né? Eram politizados naquele tempo. É a questão de manter a concordância. Ou seja, tanto nas frases do exercício 6, quanto nas que você redigiu no exercício 7, todas elas, o sujeito é de que tipo mesmo? Indeterminado. Indeterminado. Pronto. Então, o primeiro e o segundo exercício aí dessa segunda parte, né, não tem nenhuma dificuldade. Na verdade, é só lembrar a vocês que só existem 2 maneiras de determinar o sujeito. Ou você usa o pronome ser como índice de indeterminação, tá certo? Ou você usa o verbo no plural. Muito bem, os melhores exercícios vêm agora. O exercício 9 e o exercício 10 misturam tudo, certo? São exercícios para misturar tudo para ver se você entendeu mesmo, e se não entendeu também não faz mal, a gente retoma, tá? Então, olha só. Escolha a forma verbal entre parênteses que completa corretamente a lacuna. Repare que todas as frases desse exercício têm o C. A questão é se esse C é pronome passivador ou se ele é índice de indeterminação, certo? É isso que você vai ter que descobrir. Se o verbo for direto ou direto indireto, então ele é um pronome passivador. Então o verbo tem que fazer concordância. Se os verbos forem transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação, o C vai ser índice, e aí o verbo fica no singular. Outro jeito de fazer, lembram-se, se a gente inverte a frase e ela fica bonitinha, ela fica possível, significa que a frase está na voz passiva. A concordância tem que acontecer. Se a gente não consegue fazer essa inversão, é porque não está na voz passiva, então o verbo tem que ficar no singular, tá? Então, leiam a letra A com bastante atenção o que vem depois da lacuna, e você vai ter que completar com adotou ou adotaram. Se fosse uma avaliação de vocês, como é que vocês iriam colocar aqui? Adotou-se ou adotaram-se? Adotaram-se? Perfeito. Adotaram-se, é isso aí. Agora, olha só, para quem se perdeu, por quê? Primeiro,
Quem adota, adota algo. O verbo transitivo direto. Então, esse ser é passivador e a concordância tem que acontecer. Agora, olha o truquezinho. Todos os ritmos da metrificação portuguesa foram adotados. Veja que dá para inverter direitinho. Se dá para inverter direitinho, é porque o que vem depois é sujeito e precisa haver concordância. Então, adotaram-se. Perfeito. Letra B agora, mesma coisa. Vocês completariam com acredita ou acreditam? Acredita? Perfeito, acredita. Vejam bem, para quem aí se confundiu. Primeiro, porque quem acredita, acredita em. O verbo é transitivo indireto. Então, o C é índice. Por outro lado, a gente não poderia escrever em milagres são acreditados, porque não existe em português sujeito com preposição. Portanto, acredita. Perfeito, gente, certinho. Olhem agora a letra C. Olhe bem o que vem depois. Vocês completam com anulou ou completam com anularam? Anulou. Anulou. Ih, saíram os dois aí. Pense um pouquinho. Tenta inverter a frase que você vai saber. Não, professor, foi só anulou. Anulou? Os dois falaram anulou. É. Mas, gente, isso não equivale a algumas questões foram anuladas? Sim. Então, anularam-se. Perfeito? Anularam-se. Não dá para inverter a frase? O que vem depois não é sujeito? Esse sujeito não está no plural, né? Então, anularam-se algumas questões, porque isso equivale a algumas questões foram anuladas. Você não escreveria algumas questões anulada? Foram, certo? Então, o verbo tem que concordar, tá? Leiam agora com bastante atenção o próximo, veja o que vem depois. Pense um pouquinho. Vocês colocariam ouviu ou colocariam ouviram? Oi, Pro. Oi? Você pode passar a página para mim que eu cheguei agora nessa. Página 20. Que página eu não ouvi? Página 20. Obrigada. Imagina. Estamos no exercício 9, letra D, tá? E aí, o que vocês acham? Vocês colocariam ouviu ou colocariam ouviram? Eu colocaria ouviram, mas não sei. Não sei. Perfeito, Sofia. Ouviram. Agora, por que ouviram? Olha só, vocês estão se confundindo nisso, mas não tem problema. Olha só. Por que ouviram? Porque muitos boatos tenebrosos foram ouvidos. Dá para inverter, gente. Significa que o que vem depois é sujeito. Isso aí não está no plural? Então o verbo tem que estar no plural também. Ouviram-se. Beleza? Oi, Nicole. Ouvir é verbo transitivo? Direto. Quem ouve, ouve alguma coisa. É por isso. Então, como eu tenho o verbo transitivo direto mais ser, tecnicamente falando, esse ser é passivador. Isso significa que a frase está na voz passiva e a concordância precisa acontecer. Ok. Beleza? E a última. Olhe bem essa letra E. Olhe o que vem depois. Vocês colocariam trata ou colocariam tratam? Olhe bem o que veio depois. Trata? Exatamente. Trata no singular. Por que trata? Olha só. Primeiro, vamos explicar tecnicamente, né? Quem trata, trata de algo. Olha a preposição esperta aí. O verbo é transitivo indireto, certo? Faz de conta que você não fez essa parte. Você não poderia escrever de questões importantes são tratadas. Certo? Você não poderia escrever assim, né? Por quê? Porque não existe sujeito com preposição. Se o C é índice, o verbo sempre fica no singular. Portanto, trata-se. Perfeito? Agora, a número 10, a última dessa sequência aqui, que também não é uma questão simples, tá? O acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante. Preservando-se a correção gramatical e o seu sentido original, essa oração pode ser reescrita na forma, reparem no enunciado. O enunciado não diz a você se você vai passar para a voz ativa ou se você vai passar para a voz passiva, certo? Ele não disse para você como é que tem que ser, tá certo? O que ele espera que você faça? Ele espera que você mantenha a equivalência. Repare, o acetato de chumbo era adicionado está na voz passiva analítica.
Há um sujeito que está recebendo a ação e está escrito era adicionado, certo? O que você pode fazer para manter essa equivalência que ele pediu? Ou você passa essa frase para voz ativa, ou você passa essa frase para voz passiva sintética. Tanto faz, certo? A questão é que você tem aqui as opções, as alternativas, não é? E só haverá uma alternativa possível. Então, pensem. Qual é a que está correta, gramaticalmente, que traz essa frase ou na voz ativa dizendo a mesma coisa, ou na passiva sintética dizendo a mesma coisa? Olhem bem. Alguma ideia? É a Sônia. É a A? Alguém pensou em outra? Eu fui na E. Na E? É a A ou é a E? Não, fica aí o questionamento, né? É a letra A a resposta. Vou explicar por quê. Olha só. A oração está na voz passiva analítica, certo? Na passiva sintética, esse era vai desaparecer, porque ele é auxiliar. Esse era está no pretérito imperfeito. Portanto, o verbo principal adicionar tem que estar no pretérito imperfeito. A dúvida, e era para ter ficado entre a e a e mesmo, né? A dúvida é se adicionava ou adicionavam, né? Por que a gente sabe que tem que ser adicionava? Porque o sujeito é singular, gente. O sujeito não é as bebidas. Vocês repararam que as bebidas está ocorrendo crase? Isso aí não é o sujeito é acetato de chumbo, que é singular. Portanto, adicionava-se o acetato de chumbo às bebidas. Esse às bebidas é objeto indireto. O verbo não concorda com o objeto indireto, ele concorda com o sujeito, certo? Não apareceu essa opção, tá? Mas estaria correto também se estivesse escrito adicionavam o acetato de chumbo às bebidas, ou seja, na voz ativa. Por que adicionavam? Por que plural? Porque essa frase que está na número 10 não tem agente da passiva. Se ela não tem agente da passiva, é porque o sujeito era indeterminado, certo? Então, se fosse para passar para a voz ativa, manteria a coerência, manteria a correção, se estivesse escrito adicionavam o acetato de chumbo às bebidas. Então, a resposta é a letra A. Tudo bem? Oi, Juliana. Eu tinha ido pela lógica de assim, eu pensei que quem adiciona algo. Então, eu pensei em verbo transitivo direto. Aí eu coloquei no plural por conta disso. Eu entendi. Então, então você está mais ou menos correta. Na verdade, esse adicionar, você tem razão, quem adiciona, adiciona algo. Mas na frase, adiciona algo a algo. Ou seja, o verbo adicionar aqui é transitivo direto e indireto. O acetato de chumbo, originalmente, é objeto direto. E esse as bebidas é o indireto. Quer dizer, adicionava o quê? Acetato. A que? As bebidas. Entendeu? Certo. As bebidas. Você viu que esse as está ocorrendo crase? Né? Se esse as está ocorrendo crase, ele não pode ser o sujeito, porque tem uma preposição aí. Então, o sujeito ele é singular, é o acetato. Isso explica por que a resposta ficou a letra A. Ok. Beleza? Tudo bem? Sim, tudo certo. Eu tinha pedido, acabou não dando tempo, mas eu pedi para vocês, para hoje, fazer aqueles exercícios de interpretação de texto na semana passada, né? Então, esses exercícios, para quem não chegou a ver na sala virtual, eu tinha pedido, deixa eu localizar aqui, para vocês fazerem para hoje, os exercícios da página 94. Não faz mal, não deu tempo da gente corrigir, mas na semana que vem a gente vai corrigir, certo? A gente vai começar a aula corrigindo esse exercício. Então, olha só, vamos fazer o que a gente combinou. Vocês vão estudar esse assunto durante essa semana, vão fazer os exercícios da coleção. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da semana, vocês podem mandar por e-mail ou vocês podem deixar dúvida para tirar no começo da aula da semana que vem, tá bom? Até sexta-feira que vem, então não precisa ser até quinta, pode ser até sexta, né? Vocês mandam por e-mail a redação que foi pedida, tá bom? Beleza? Alguma coisa a mais que vocês querem perguntar? Ô, Pro, Oi. desculpa porque eu acabei dormindo e cheguei, tipo, agora há pouco. Desculpa. Não tem problema.
Você podia passar a redação que era a página, por favor, para mim? Posso, claro. Então é assim, a redação, eu vou mandar as orientações por e-mail, mas a redação que vocês vão mandar para mim, deixa eu localizar aqui, só um minutinho. Tá aqui, gente. A redação é da página 153, tá? Aí vocês façam a redação digitalizada, né? E vocês mandem para o e-mail que eu vou disponibilizar lá na sala virtual. Tá bom assim? Ah, tá bom, obrigada. É isso, gente. Então, um grande fim de semana para vocês. Muito obrigada. Vocês foram ótimos. Vocês sempre são ótimos, né? E vocês conseguiram ser ótimos também na aula virtual, tá bem? Então, Eu tenho uma pergunta. Fala, Sofia. Desculpa. Pode ser documento do Google em vez de do Word? Então, eu prefiro que vocês façam no Word para vocês poderem mandar para mim para o e-mail, tá bom? Que assim fica mais fácil para eu corrigir, tá? O computador que eu talvez use para fazer, eu não sei qual que eu vou usar, não tem o Word, daí eu teria que fazer pelo Google direto. Então faz, não tem problema. Aí você manda para o meu e-mail do mesmo jeito. Se eu tiver algum problema para corrigir, eu aviso você. Mas eu tenho a impressão que não vai ter, não. Vai dar tudo certo. Obrigada, senhora. Tá? Então é isso, viu, gente? Então, um grande beijo para vocês todos, tá certo? Virtual, né? Um grande abraço e a gente se vê de novo semana que vem, tá bom? Tchau, gente. Um beijo. Obrigado, Tchau, Pro. Bom final de Pro. semana. Tchau, Vocês Pro. também. Descansem, né? E mantenham a sanidade mental. Pro, semana que vem é literatura? Então, a parte de literatura desse caderno a gente já terminou, né? Então, na semana que vem, só agora no próximo, né? Na semana que vem nós vamos trabalhar com morfologia, que é o que está faltando para nós. Morfologia e interpretação de texto, tá bom? Tá bom. Então, tchau. Aí você vai colocar essa aula no YouTube e mandar o link, né? Com certeza, vou mandar agora. Isso mesmo, Gil. Tá bom? Beijão. Tchau, Pro. Bom final de semana. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Até mais. Até mais.